Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta da história dos esportes. Continue aprendendo e apreciando os grandes momentos do esporte. Já deixe seu like para sabermos que está gostando deste tipo de conteúdo. Unificações do século XIX. Os clubes britânicos se dividiram em relação ao jogo denominado rugby. E enquanto vários decidiram segui-lo, outros decidiram rejeitá-lo, devido ao fato que nestes a prática de não tocar a bola com a mão era mais aceita. Entre estes últimos se encontravam os clubes de Eton, Harrow, Winchester, Charterhouse e Westminster. Em meados do século XIX foram dados os primeiros passos para unificar todas as regras e formas de jogo do futebol em um único desporto. A primeira tentativa foi em 1848, quando na Universidade de Cambridge, Henry de Vinton e John Charles Tring convocaram membros de outras escolas para regulamentar um código de regras, o Código Cambridge, também conhecido como as Regras de Cambridge. As regras tinham uma semelhança significativa com relação às regras do futebol atual. Talvez o mais importante de todos foi a limitação das mãos para tocar a bola, passando a responsabilidade de mover a mesma aos pés. O objetivo do jogo era fazer passar uma bola entre dois postes verticais e debaixo de uma fita que os unia, ato chamado golo, e a equipe que marcava mais golos era a vencedora. Também foi criada uma regra de impedimento similar à atual. Os documentos originais de 1848 se perderam, mas é conservada uma cópia das regras do ano 1856. Escócia 0-0 Inglaterra, primeira partida oficial entre seleções, 30 de novembro de 1872. Entre 1857 e 1878 foi utilizado um conjunto de regras de futebol que também deixaria características ao futebol moderno. O Código Sheffield, também conhecido como as Regras de Sheffield. O código, criado por Nathaniel Creswick e William Prest, adotou regras que ainda hoje são utilizadas, como o uso de um travessão, poste horizontal, de material rígido, no lugar da fita que se usava até o momento. Também foi adotada a utilização de tiros livres, escanteios e arremessos laterais como métodos de reintrodução da bola ao jogo. Embora estas unificações de futebol levaram a vários avanços para a criação do futebol moderno, 26 de outubro de 1863 é considerado por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno. Nesse dia, Ebenezer Cobb Morley iniciou uma série de 6 reuniões entre 12 clubes de distintas escolas londrinas na taberna Freemasons, com o objetivo de criar um regulamento de futebol universal e definitivo, que tivesse a aceitação da maioria. Concluídas as reuniões, em 8 de dezembro, 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome de Association Football, para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época. Somente o clube Blackheath se negou a apoiar a criação destas regras, e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. O regulamento utilizado como base para o futebol foi o Código de Regras de Cambridge, exceto 2 pontos do mesmo, que eram considerados de muita importância para as regras atuais: o uso das mãos para transportar a bola e o uso dos tackles, contato físico brusco para tomar a bola do rival, contra os adversários. Este foi o motivo do abandono do clube Blackheath. Com o tempo o futebol e o rugby foram se distanciando e acabaram por serem reconhecidos como 2 desportos distintos. Junto da criação do novo conjunto de regras foi criada a Football Association, órgão que rege até hoje o futebol na Inglaterra. Nessa época, os estudantes das escolas inglesas desenvolveram as abreviaturas Rugby e Soccer, derivado de Association, para designar a ambos desportos, o rugby e o futebol, respectivamente. Este último termo é majoritariamente utilizado para designar o futebol nos Estados Unidos. 46. Primeiros eventos. Já com as regras do futebol bem definidas, começou-se a disputar os primeiros jogos e torneios com esta nova modalidade. Em 30 de novembro de 1872, Escócia e Inglaterra disputaram a primeira partida oficial entre seleções nacionais, jogo que acabou num empate sem gols.
A partida foi disputada no Hamilton Crescent, atual campo de cricket, em Partick, Escócia. Entre janeiro e março de 1884 foi disputada a primeira edição do British Home Championship, que até seu fim foi o torneio entre seleções mais antigo da história. O primeiro título foi ganho pela Escócia. Em 20 de julho de 1871, um jornal britânico propôs a criação de um torneio que fosse organizado pela Football Association, o primeiro passo para a criação da Copa da Inglaterra. Nesse ano, a Football Association era composta por 30 equipes, mas somente 15 decidiram participar da primeira edição do torneio, a FA Cup de 1871 a 1872, que foi ganha pelo Wanderers FC. A primeira competição de liga chegou na temporada 1888-1889 com a criação da Football League. Participaram 12 equipes afiliadas à FA, e cada uma jogou 22 partidas. Este torneio foi vencido pelo Preston North End Futebol Clube, que conseguiu o feito de vencer invicto. Nosso objetivo é trazer a história dos esportes de volta à vida para inspirar as gerações futuras. Até a próxima!